Alô, amigos dos portais do Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves. Voltamos aqui a falar de esportes olímpicos com uma grande nadadora, a primeira mulher a conquistar medalha na natação em Jogos Olímpicos na história de nosso país, e foi agora no Rio de Janeiro, em 2014. A gente está falando da Poliana Okimoto, que foi bronze nas maratonas aquáticas. Ela que começou na natação de piscina, depois passou para as maratonas aquáticas e fez uma carreira brilhante, tanto nas piscinas como no mar aberto. Poliana, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Eu já queria perguntar, como é que está essa vida de aposentada, já que você decidiu parar depois dos Jogos Olímpicos? Um abraço. Pois é, tá super divertido, tá sendo bem diferente, né? Tô tendo mais tempo para fazer as coisas que eu nunca tive tempo, né? Tempo de curtir a família, de viajar um pouquinho. Um pouco de tempo para mim, então eu estou curtindo bastante esse momento. Quanto tempo foi a sua participação na natação em alto nível, que aí acabou deixando realmente com que o atleta não tenha uma vida própria, né? Foram 21 anos da minha vida. A natação a gente tem que começar muito cedo, né? Como é um esporte muito específico e a técnica de nado influencia muito, então o atleta tem que começar desde pequeno. Eu comecei a nadar com 2 anos de idade e comecei no esporte mais profissional com 13 anos, né? Quando eu entrei para a seleção brasileira. Então foram aí 21 anos de carreira. Como é que começou? Você falou que começou com 2 anos, então já vem da família, né? Nada. Não. Minha família, ninguém era nadador, ninguém era esportista. A minha mãe colocou eu e meu irmão pra gente aprender a nadar por segurança. Ela tinha muito medo da gente morrer afogado, de ter algum tipo de problema com água, né? A gente frequentava muito clube e ia pra praia final do ano, assim, então ela tinha muito medo. E éramos 2 filhos muito ativos, então ela queria colocar a gente para saber e aprender a nadar. Nunca pensou assim na parte competitiva, mas eu tomei muito gosto pela natação, sempre gostei muito do meio aquático. E comecei a gostar ainda mais quando eu comecei a ganhar as provas. Então, e quando deu aquele estalo? Você de repente já estava competindo, você mesmo disse que gostou, foi iniciando a carreira. Quando que deu aquele estalo? De repente, uma competição, uma prova, uma medalha, que você falou assim, olha, eu acho que eu dou pra coisa. Eu sempre fui um talento muito precoce. Desde pequena, assim, o meu técnico na academia, ele sempre me via como um talento e sempre disse isso pra minha mãe, né, que eu poderia ser uma boa nadadora. Mas muita gente me pergunta por que eu escolhi a natação, né, já que é um esporte solitário, é um esporte muito difícil. E esporte olímpico no Brasil realmente é complicado. Mas eu costumo dizer que eu não escolhi a natação, eu pratiquei vários esportes, mas a natação me escolheu, foi onde eu sempre me saí bem e sempre foi onde eu me senti em casa. No meio aquático, quando eu entro dentro da água, é como se eu estivesse voltando para casa, sabe? É uma relação que eu tenho de amor mesmo com a água. Então, o esporte que me escolheu, foi a natação que me escolheu. E como é que foi a participação da família nisso? Porque com 2 anos eu logo imaginei que talvez fosse o empurrãozinho da família, mas nesse primeiro momento não foi, mas depois você começou a nadar, começou a competir, e a gente sabe que aqui no Brasil, você mesmo disse, esportes olímpicos no Brasil é uma dificuldade muito grande, então a gente tem aquela história do patrocínio. Como é que a família viu você iniciando a natação, começando a ganhar resultados, como é que foi essa simbiose? Teve muito patrocínio no início. Foi bem complicado assim para minha família, porque nós nunca fomos famílias ricas, né? Então eu via maiô novo, eu queria comprar, não dava, tinha que ficar usando maiô surrado. Era um suplemento novo que aparecia no mercado que eu não tinha condições de comprar. Foi um começo difícil, mas que meu pai sempre fez de tudo para me ajudar. E algumas viagens também, ele que tinha que pagar. E eu acho que a família, ela se envolve num todo, né? Porque não é só o atleta que vai ser atleta, a família tem que ser uma família meio atleta também, porque a família inteira vai se envolver, todo mundo vai ter que deixar fim de semana de lado para ir acompanhar o filho nas competições, vai ter que comer saudável, vai ter que dormir cedo, acordar cedo. Os pais levam os filhos para treinar de madrugada, né? Na época que eu comecei, eu treinava às 5 horas da manhã, entrava na água, então eu tinha que sair de casa 4 horas da manhã.
Então a família toda se envolve, não é só o dinheiro, não é só o patrocínio, né? É o envolvimento mesmo da família. E um exemplo claro disso, aliás, eu fiz com ele uma matéria outro dia e eu falei que ia fazer com você, ele até mandou um abraço, o Leonardo de Deus, o Leozinho, que a família dele ficou tão envolvida que eles deixaram a vida própria e eles têm uma empresa para cuidar do Léo. A mãe é nutricionista, o pai trabalha com a parte de eventos, a irmã é assessora de imprensa, que é jornalista, né, a Débora. Quer dizer, esse é um exemplo claro também hoje em dia, né? A família do Léo realmente, eles deixaram os afazeres deles para realmente tomar conta da carreira do Léo. E com isso acabam ajudando também a natação, porque é mais uma nutricionista na parte esportiva, é mais uma pessoa em parte de eventos, outra assessora de imprensa, então acaba ajudando todo mundo, né? Agora, Poliana, você começou a vencer. O técnico sempre disse que você tinha um talento precoce. Em que momento você percebeu que você tinha um talento para provas de fundo? Não de velocidade, mas sim de provas com mais resistência? O tempo todo. Desde que eu comecei a nadar, quando eu comecei a competir, tinha lá os meus 6 anos de idade, as provas eram 25 metros e eu era horrível, era muito ruim, era mal, assim, ia muito mal nas competições. Era uma das últimas a chegar. E aí chegava no treino, o meu treino era muito bom, ganhava dos homens e tudo. E aí eu falava, mas por que eu treino tão bem, chega na hora da competição eu vou tão mal? E aí o meu técnico na época me explicou, você vai ser fundista, você tem muita resistência, tem capacidade aeróbica, mas não tem velocidade, não tem potência. Então as provas de 25 metros são muito curtas, você quando começar as provas mais longas, aí você vai se dar melhor, porque você vai ser fundista. E aí você com 13 anos já participou do Maria Lenk, né? Como é que foi essa sensação? Foi assim, muito diferente para mim, porque eu era muito nova e via todas aquelas nadadoras como ídolos, né? Então, para mim foi assim, muito complicado eu conseguir, e meus tempos já eram para brigar por medalhas, né? Então foi complicado assim para mim deixar de lado de ser a fã e entrar para ser mais uma competidora ali. Eu tinha muito medo, assim, sabe, do ambiente, porque eram todo mundo muito mais velho do que eu, né? Eu era uma das mais novas que tinha nas competições. Então, me adaptar a esse ambiente foi diferente, mas desde pequena eu tive que me adaptar. E, inclusive, tem uma curiosidade em relação a Poliana Kimoto, que você ainda é recordista brasileira na prova dos 800 e dos 1.500 em piscina, né? Nas provas de 25 metros. De 25 metros, piscina curta. Piscina curta. Então, e aí você foi para a piscina, você ficou um tempo lá, você teve bons resultados. O que você tirou desse período para depois passar por maratonas aquáticas? Eu acho que sempre foi uma coisa, sempre juntou com a outra, né? Porque as provas de piscina eram fundo, né? Porém, a maior prova olímpica na época era 800 metros. E 800 metros ainda é muito rápido e muito potente, tem muito fundamentos, né? De virada, chegada, e isso sempre foi difícil para mim, porque eu nunca tive muita força. E quando eu fui para as provas de águas abertas, eu continuei fazendo as provas de piscina, eu não deixei de lado, né? Eu não escolhi ali naquele primeiro momento, porque eu tinha os clubes que eu nadava, né? Então eu tinha que participar dos campeonatos brasileiros, porque eu dava muito ponto, eu era campeã brasileira ainda, então eu tinha que manter as provas de piscina. Então eu fui sempre levando as duas coisas junto. Nunca deixei de lado as provas de piscina, então o treinamento sempre teve que ser um pouco adaptado na época de competição para maratona e adaptado para a época de competição em piscina, sempre foi um conjunto. E como é que veio na tua cabeça participar de maratonas aquáticas? Quando que surgiu a ideia? A ideia não foi minha, a ideia foi do meu técnico, que é meu marido, Ricardo Sintra. Ele viu a Travessia dos Fortes pela televisão e eu morria de medo de nadar no mar. E aí ele me ligou, eu estava aqui em São Paulo, a gente morava em Santos. Eu estava em São Paulo visitando os meus pais, ele me ligou e falou, Poliana, assiste a televisão que você vai nadar essa prova o ano que vem. E aí eu vi aquela Copacabana imensa, aquele mar, eu falei, você tá louco, não vou de jeito nenhum, eu morro de medo de nadar em mar. Aí ele falou assim, se prepara que ano que vem você vai estar lá. E aí no ano seguinte ele realmente me inscreveu, fomos pra lá. Quase não nadei, um dia antes da prova eu fui tentar treinar lá no local onde ia ser a prova, dei 2 braçadas no mar, saí chorando, falei pra ele que não ia conseguir nadar, que eu tinha muito medo. E aí, só que aí no dia seguinte, né, com a adrenalina de prova, vi ali todas as minhas competidoras,
público. Muita gente, nessa travessia foram 4.500 participantes, então eu falei, não é possível, que entre 4.500 pessoas eu vou desistir aqui, né? E aí eu participei, ganhei a prova, bati o recorde da prova, e foi ali que foi anunciado que a maratona aquática ia estar nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Pan-Americanos pela primeira vez. E ali o Ricardo falou, Poliana, você tem total chances de participar de uma Olimpíada e de ser muito boa nisso. Ele ali já via que eu poderia me dar muito bem nas provas de águas abertas. E aí a gente começou a fazer o circuito brasileiro, fiz todas as etapas nesse ano de 2006, aí consegui minha primeira seleção brasileira, fui para o Campeonato Mundial em Nápoles e saí com 2 medalhas de prata. E foram medalhas históricas para a maratona. Nos 5 e nos 10, né? Nos 5 e nos 10. Nunca uma mulher brasileira tinha entrado no pódio em campeonatos mundiais dos esportes aquáticos. E na maratona aquática também nunca tinha tido um resultado tão bom. Então foram medalhas que abriram portas, não só para mim, mas abriu porta para a modalidade. Foi ali que a confederação começou a olhar a maratona aquática com uma outra forma, né? Sempre fomos deixados de lado, né? Era sempre aquele esporte visto assim, se sobrar dinheiro, bota lá na maratona aquática. E aí, com esses resultados, vieram mais investimentos, a gente teve mais atenção e aí a modalidade foi crescendo. Então, antes de falar da sequência de resultados, em cima disso, você ganhou essas 2 medalhas e aí começou a mudar a situação financeira, porque a gente já sabia que ia ter Jogos Olímpicos em 2014, a gente já sabia que nesse ciclo ia ter um investimento maior. Com esses resultados, aí deu para você, de repente, descansar para poder treinar e só pensar nisso? Não foi bem assim, apesar dessas medalhas terem realmente sido históricas e aberto portas, as coisas foram progredindo aos poucos, né? Tivemos um pouco mais de investimento e aí veio os Jogos Pan-Americanos em 2007, que foi aqui no Rio de Janeiro, então isso já ajudou muito a modalidade, teve uma exposição de mídia muito boa para os atletas, a maratona aquática foi a primeira prova dos Jogos Pan-Americanos, eu ganhei uma medalha, foi a primeira medalha do Brasil nos Jogos, então tudo isso juntando com os resultados que eu fui dando ao longo do tempo, foi aumentando o investimento e aí sim foi dando um pouquinho mais de tranquilidade para a gente treinar sempre focado na maratona. 2008 foram vocês duas, né, para os Jogos Olímpicos, Fomos. Você e a Ana Marcela. E o Alan também. E o Alan. Do Carmo. Em relação à Ana Marcela, a gente sabe que sempre no esporte tem que ter alguém que puxe o outro. Era Paula e Hortência, a gente vê aí no decorrer dos anos tanta gente. Como é que foi esse tempo todo, essa rivalidade com a Ana Marcela? Rivalidade que eu falo saudável. Sim, é muito bom. A gente sempre vê em qualquer prova, em qualquer esporte, onde tem 2 ou 3 ou até mais competidoras muito fortes, esse esporte sempre evolui muito. E a gente vê nas provas de natação mesmo, Cielo com o Fratos, na época da Rebeca Guzmão com a Flávia Delaroli, sempre são as provas que mais se destacam e fica mais competitiva ao longo do tempo. E eu e a Ana Marcela, a gente realmente conseguiu fazer isso, com que as duas se dessem bem com essa rivalidade. Como eu tive os primeiros resultados, a Ana começou a conseguir vislumbrar um resultado bom para ela. E aí, ela tendo um resultado um pouquinho melhor, eu também queria ser um pouco melhor. E isso foi virando uma bola de neve, tanto que conseguimos em 2003 fazer uma dobradinha no pódio no Campeonato Mundial, né? Eu ganhei a prova dos 10, ela foi vice e com isso foi crescendo a modalidade, a gente foi trazendo mais gente para a seleção, o masculino foi crescendo junto com a gente também, então a competitividade sempre leva para a qualidade. Como é que foi disputar a primeira Olimpíada lá em Seul? Foi em Pequim. Em Pequim, aliás, Seul foi em 98. Foi muito bom, assim, foi uma experiência muito, muito boa para mim. Eu sempre tive sonho de participar de uma Olimpíada. Lá, quando eu comecei a praticar o esporte profissional, com 13 anos de idade, eu sempre sonhava em participar de uns Jogos Olímpicos e achava que isso ia ser muito difícil. E em 2008 eu realizei esse sonho de participar de uma Olimpíada. E foi uma experiência muito boa. Porém, eu não saí feliz com a minha prova, eu achei que faltou muita experiência. Eu tinha ali 1 ano e pouquinho de maratona aquática, eu estava muito recente, eu não sabia ainda
quais eram as malandragens da prova, como me portar durante uma prova, quais as atitudes de outros atletas poderiam ter comigo. Então eu aprendi muito. A 2008 foi uma lição muito grande para mim e experiência única e aprendizado único. Quando você fala em como os competidores devem se portar, a gente sabe, outro dia eu conversei inclusive com o Gustavo Grumi, que era do polo aquático, né? E a gente estava falando que no polo aquático pelo menos já melhorou um pouquinho essa situação de agressão embaixo d'água, porque hoje também tem muita câmera, então não dá para pegar na hora, não é que nem o VAR, mas de repente se alguém fizer alguma coisa muito desleal, ele pode ser depois ser pego. E nas maratonas aquáticas tem muito disso, né, Poliana? Tem muito contato físico. Isso sempre foi um problema para mim, porque eu sou um pouquinho menor do que as outras nadadoras, sou um pouquinho mais fraca, então eu sempre tive muita dificuldade do contato físico. E eu vim de piscina, né? Eu vim das provas de piscina onde não tem zero contato, né? Cada um na sua raia. E nesse início de experiência na maratona aquática foi o que mais pegou para mim, foi o contato físico. Eu não conseguia lidar muito bem com isso. Eu me abalava demais com o contato e isso acabava prejudicando mesmo a minha prova. E é só com a experiência que a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo a se proteger. Tanto que no primeiro campeonato mundial, né, eu tive uma perfuração de tímpano. Então, tudo isso acabou me fazendo ter medo, né, do contato físico. E a gente entrar nas provas com medo é muito ruim, né? A gente já entra com o pé atrás. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Como é que você venceu isso? Como é que você, que técnica você usou para tentar escapar? Porque o que a gente fala, você e a Ana Marcela são as duas principais do Brasil na modalidade, né? Mas tem uma diferença, a Ana Marcela é mais força, você é mais técnica, você é mais, você tem uma habilidade diferente, até como você mesmo disse, você é mais leve. Como é que você, o que você pensou, o que você falou assim, bom, deixa eu pensar em alguma coisa para tentar escapar disso? Eu sempre tentei me proteger mais. E conforme foi passando os anos, a gente vai entendendo e conhecendo os atletas. A gente já sabe quem são aqueles atletas mais maldosos, quem são os atletas que não vão fazer de propósito. E eu sempre tive um lema, assim, sabe? Tomei uma, ok, pode ter sido, né, não foi proposital. Tomei duas, aí eu já fico atenta. Aí na hora que eu tomo a terceira da mesma pessoa, aí eu tenho que dar um chega pra lá, porque senão a pessoa claro, vai achar que eu sou totalmente submissa e que eu não vou fazer nada. Então eu sempre tento ver o positivo da pessoa. Nunca quero pensar que ela fez aquilo de propósito na primeira vez, mas a terceira vez já é demais. E dentro da competição, quando o sangue já está muito fervendo, né, a gente acaba ficando muito nervoso. E isso a gente tem que até tentar abaixar um pouco para não ser desclassificado, porque pode acontecer. Então eu sempre tive isso, na terceira falar, ó, chega pra lá porque eu tô aqui, tá me vendo aqui, né? Então e aí ao longo do tempo foi dando mais certo. Aí veio Londres em 2012, você se classificou, a Ana Marcela não se classificou, você foi a única representante e você acabou não completando a prova. Foi uma frustração para você? Foi a pior frustração da minha carreira, da minha vida. Eu estava muito bem preparada para aquela Olimpíada e teve que abandonar a prova por fator externo, né? Porque a água fria é um fator que a gente não tem controle. E eu, muito magra, não resisto. Realmente sempre foi o meu calcanhar de Aquiles em toda a minha carreira de maratona aquática, foi a água fria, porque é uma coisa que a gente não tem controle. E eu não tenho controle do frio que eu passo. E ali na Olimpíada de Londres foi um momento muito difícil para mim. Ter a decisão de sair da prova e o pós-olímpico também foi muito difícil, foi desgastante emocionalmente, tive depressão depois, foi um momento muito difícil, eu parei de nadar e depois de um tempo assim que eu quis voltar e graças a Deus que voltei, porque em 2013 eu fui campeã mundial da prova olímpica.
A gente fala em maratonas aquáticas, né? Claro que numa prova mundial existe uma preparação muito grande, mas a maratona aquática ela existe há muito tempo e inclusive uma grande amiga minha perdeu, e uma das principais responsáveis pelo crescimento das maratonas aquáticas aqui no Brasil, trabalhei com ela, inclusive a Renata Gondi, ela perdeu a vida nos anos 80 fazendo a travessia no Canal da Mancha, né? E essas coisas, claro, vocês que são da modalidade, vocês conhecem essas histórias. Naquele momento, por exemplo, vem alguma coisa parecida na cabeça? Vem demais, até porque a Renata, ela foi assim uma ícone do esporte, né? E a gente teve muitos anos uma prova que chamava Renata Gondi aqui no Brasil. Então a gente ficou sabendo muito da história, do que ela passou, quais foram as sensações que ela teve. E ela morreu por causa do frio, exatamente por causa do frio. Então tudo isso vem à tona no momento. E ali, entre saúde e esporte, a gente tem que sempre prezar pela saúde. Eu fico imaginando assim, os meus pais, o meu marido assistindo aquele momento, sabe? E sem ter o que fazer. É muito difícil, não só para o atleta, mas para todas as pessoas que estão envolvidas com o atleta ali, diretamente, indiretamente, aquelas pessoas que trabalham com a gente, o pessoal do clube, que torce, os torcedores. Então foi um momento muito difícil. A Renata, além de nadadora, era jornalista também. Então por isso que eu trabalhei com ela em Santos, né? Que você falou que morava em Santos, eu também sou de Santos, né? Também conheço bem a história da Renata, cheguei a trabalhar com ela. Aí você ganhou o título em 2013. Aí a gente já tinha toda essa preparação em relação à Olimpíada no Brasil. Você conquistando o título, você já teve vaga, garantiu a sua vaga para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Como é que foi se preparar e pensar em disputar uma Olimpíada em casa? Foi em 2013, quando eu fui campeã mundial na prova olímpica. E ali me deu uma confiança muito grande de que eu podia realmente estar na próxima Olimpíada brigando pelo pódio, brigando por uma medalha. Mas eu sabia que em casa as coisas iam ser diferentes. O lado positivo é que a gente ia ter os nossos familiares ali, os nossos amigos, a nossa comida, o nosso fuso horário. Poderíamos treinar no local, a gente já ia conhecer o local onde a gente ia nadar. Então tem muitos fatores positivos, muito mais do que negativos. O negativo seria um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de forças externas, assim, querendo tirar esse resultado de qualquer jeito. Mas eu na Olimpíada de 2016 eu estava com 33 anos, estava muito experiente, já sabia o que eu tinha que fazer, não tinha dúvidas nenhuma que realmente ia ter pressão, porém não era isso que eu tinha que colocar em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar é sempre eu fazer com amor, eu fazer porque eu quero, não porque ninguém quer mais que eu. Sempre o atleta tem que querer mais que qualquer um. Então eu entrei dessa forma na Olimpíada, eu entrei para fazer o meu melhor, para fazer a melhor prova da minha vida, e foi assim que deu tudo certo. E em relação a treinador, por exemplo, em 2016 você foi, a Ana Marcela foi também, ela também viu um grande momento assim como você, mas ela acabou ficando para trás e foi uma situação que eu achei equivocada na época, a troca de treinador praticamente menos de um ano antes da Olimpíada, o Fernando Pocente fez todo o trabalho com ela. E você com o Ricardo desde o início, tanto que foi ele que ligou para que você começasse as maratonas aquáticas. Como é esse trabalho de treinar com o marido? Coisa que também eu já fiz matéria com a Fabiana Müller, também ela é casada com o Elson, então teve que passar a vida inteira dividindo a parte de casa com a parte da piscina, no seu caso. É complicado, sim, não é fácil, o relacionamento fica bem mais desgastado, porque a gente passa 24 horas do dia junto, né? E a gente tem que saber diferenciar as coisas, né? Saber que aqui no treino ele é meu técnico e chegou em casa é marido, sabe? É difícil, muitas vezes a gente traz problema de casa para a piscina, leva o problema da piscina para casa, né? Não somos robôs para virar a chavinha, mas a gente conseguiu assim equilibrar bem as coisas desde o início. E eu acho que dos fatores assim que fez com que a gente conseguisse manter tanto tempo treinando e tendo esse relacionamento como marido foi o nosso diálogo, sabe? A gente nunca fomos dormir brigado, nunca fomos dormir com qualquer tipo de problema, tanto dentro da água quanto no casamento. Isso foi o que fez a gente ter essa longevidade junto.
E em relação agora, voltando para 2016, você entrou sabendo o que ia fazer, qual foi a tua estratégia, o que você pensou no momento, quando você estava lá no mar, o que te passava pela cabeça, como é que foi essa sequência até você chegar na medalha? A estratégia de prova, ela muda muito durante a prova mesmo, né? Porque cada prova é uma prova diferente, a gente não sabe. E por isso que a maratona é muito importante ter experiência. Porque você, no momento ali da prova, você tem que mudar a sua estratégia. Às vezes você saiu do hotel sabendo que a estratégia ia ser A, mas ali na hora da prova mudou tudo e é a estratégia D que você tem que levar. Então é complicado, assim, é o atleta que tem que decidir na hora. Então eu não saí com uma estratégia, falei assim, vou fazer isso, né, durante a prova. Eu saí com a minha experiência, minha mochila é a minha experiência. Então eu sabia que eu estava muito bem preparada. Eu tinha treinado, assim, como nunca, treinei tudo que eu precisava. Eu estava 100% preparada psicologicamente, 100% preparada fisicamente. E sabia que se eu fizesse a minha prova, se fizesse uma prova boa, eu estaria entre as melhores. Não sabia se ia ser medalha, se não ia, mas eu sabia que eu estava muito bem preparada e que era isso que eu tinha que fazer. A minha melhor prova no dia. E em relação àqueles minutos, porque na verdade ser quarta colocada numa Olimpíada já seria um resultado excepcional, evidente, já seria um resultado histórico, porque o país tem pouco tempo, a maratona mesmo tem pouco tempo e a Olimpíada, já seria um excepcional resultado. Quando você terminou em quarto naquele momento, o que você pensou, como é que foi, o que você pensou na hora? Você comemorou o quarto lugar ou ficou pensando, nossa, mas faltou um pouquinho para terceiro? É claro que a gente pensa, né? A gente pensa, até porque eu fiquei a última volta inteira em segundo. Mas eu deixei tudo de mim no mar. Eu deixei tudo de mim lá. Eu não tinha o que dar, não tinha mais o que dar para mim ali, sabe? Então eu saí com a sensação de dever cumprido. Falei assim, olha, tudo que eu tinha ficou lá. Se não deu, é porque não era para dar. Se der, é porque era para ser. Entendeu? Então eu saí com a minha sensação cumprida. E aí, no momento que anunciaram a medalha? Foi emoção demais, né? Emoção demais, porque participar de uns Jogos Olímpicos já era um sonho meu, desde pequeno. Ganhar uma medalha é assim, para pouquíssimas pessoas. E ganhar uma medalha dentro de uma Olimpíada, dentro de casa, é raro, né? São pouquíssimas pessoas que têm essa oportunidade. E sendo pioneira, né? Porque você vai ser lembrada sempre, porque você já foi a primeira a ganhar medalha em maratonas aquáticas no Mundial. E agora a primeira também em Jogos Olímpicos, né? Quer dizer, você fica na história já em relação até a isso, né? É verdade. Além de tudo isso, né, de toda essa emoção, de todo esse momento de ser dentro do Brasil, ganhar uma medalha em Jogos Olímpicos, ser a primeira. Eu acho que a minha carreira toda foi pautada pelo pioneirismo. Então essa medalha tinha que ser minha, tinha que ser a primeira, porque realmente acho que a dedicação, a disciplina que eu sempre tive com a natação desde pequenininha, o preço foi pago pela essa medalha, sabe? E por isso, realmente que você pensou depois da Olimpíada em parar, porque a gente sabe que o atleta ele tem que ter o momento certo para parar. Você se sentiu com o dever cumprido? Me senti muito realizada. E quando eu pensei em iniciar um novo ciclo olímpico e fazer tudo de novo, eu não conseguia achar um porquê, eu não conseguia achar um objetivo. Tudo que eu queria na minha carreira eu tinha conquistado. Então eu olhei para frente e falei, o que eu quero mais? E qual é o preço que eu vou pagar para chegar até lá? Eu já estava com 34 anos, então o preço ia ser muito mais alto. Porque um atleta de 34 anos tem que modificar a vida inteira para isso, né? Não dá para ser jovem e ser atleta. Não dá. E uma pessoa de 34 anos, então muito menos. Então eu olhei para trás e falei assim, eu conquistei tudo que eu queria, agora eu quero viver um pouco, porque eu não vivi, né? A vida inteira foi dedicada à natação. Então eu falei assim, não, vamos viver um pouco, quero ser mãe, quero curtir um pouco minha família e tudo que eu tinha que fazer, eu fiz.
E a gente está aqui, inclusive, gravando no Clube Espéria, né? Mas, quer dizer, não dá para deixar natação, não dá para deixar o esporte de forma direta, né? Como é que você tá lidando com isso? Não dá. Eu amo muito nadar, assim, faz parte de mim isso. E eu nado todos os dias ainda, é claro que o meu treino é 20% daquilo que eu fazia antes, é bem mais tranquilo. E eu e o Ricardo, a gente abriu uma assessoria esportiva, o Kimoto Sintra Swim Team, então a gente está ministrando treino para outros atletas. O Ricardo tem um atleta profissional, mas a maioria dos nossos atletas são atletas amadores, atletas de maratonas aquáticas, atletas de natação de triatlo. A gente pensa um pouco mais agora na parte dos atletas amadores, porque o esporte ele evolui e dá visibilidade com os atletas principais, que são aqueles que vão dar os resultados internacionais e vão colocar o esporte na mídia. Mas quem faz crescer e democratizar mesmo o esporte são os atletas amadores. E a maratona aquática precisa aumentar mais gente nadando. E quanto mais gente nadando, mais provas, mais se fala de maratona aquática, e é assim que o esporte cresce. Então a gente pensou um pouco mais nesse público amador. E na verdade, quando você já estava ainda em competição, você já vinha trabalhando isso na cabeça? O que fazer para depois que terminar o trabalho profissional na piscina? Sim, a gente sempre quis. Porque isso é importante, né? O atleta saber o que vai fazer depois quando termina a carreira, né? Porque a gente passa a vida inteira sempre fazendo uma coisa, né? E a hora que para, a gente pensa, poxa, e agora? Será que existe vida fora do esporte? Mas existe, né? E é sempre bom a gente planejar nosso encerramento, né? E a gente sempre quis fazer a assessoria, mas a gente nunca tivemos tempo, sabe? Sempre foi muito na correria, sempre a nossa rotina sempre foi muito desgastante. E o Ricardo, por ser meu marido, ele tinha rotina de atleta, então ele não conseguia também fazer outras coisas. E agora sim que a gente teve um pouco mais de tempo, a gente está dedicando à assessoria. Esse ano também eu faço a travessia Poliana Okimoto, todo mundo convidado aí. Tem workshop, a gente tem feito bastante também pelo Brasil. A travessia vai ser onde, quando? Vai ser no dia 4 de novembro, no Guarujá, aqui em São Paulo. Vão ter duas provas, uma prova de 500 metros, o pessoal que é mais iniciante pode levar um acompanhante, então é uma prova bem democrática, 500 metros, e outra prova de 2 km, então tanto para quem quer nadar um pouquinho e quem tem um pouquinho mais de experiência e quer nadar um pouco mais, vai ter a oportunidade. E inclusive em 2017 você lançou a biografia, né, com Daniel Lacata e com o Hélio de la Penha, né? Então, como é que foi essa sensação também de escrever a tua vida? Foi incrível, assim. No final de 2016 o Daniel me procurou, e o Daniel, ele nadava comigo, e a irmã dele também nadava comigo, então desde pequeno assim ele sempre acompanhou minha carreira, e ele falou pra gente, falou, o que você acha de a gente fazer um livro? Eu acho essa história tão bacana, de tanta superação, de tanta coisa que você passou, vamos fazer? Eu falei assim, vamos! Aí ele começou a escrever, aí chamou o Hélio também é nadador de maratonas aquáticas, então tem essa experiência também de nadar no mar, sabe as dificuldades que a gente passa. E aí eles fizeram um livro, e assim, muito bacana, né? Outro sonho realizado, ter a sua história contada num livro. Muitas vezes a gente vai aí nas livrarias e eu vejo o meu livro lá, é um orgulho muito grande. Conta uma passagenzinha mais curiosa vai ter no livro, para dar uma chamadinha. Tem muita coisa assim, muito detalhada, sabe? O Daniel, ele conseguiu tirar assim da gente tudo, assim, lembranças desde pequena, mas eu acho que tem vários, mas só para ilustrar aí tem a passagem assim de quando eu era bem pequena, né? Eu tinha um técnico chamado Ismar, e ele era um técnico bem bravo, assim, sabe? E a primeira medalha que eu ganhei em campeonato absoluto, né, em Troféu Brasil absoluto, eu tinha 13 anos de idade. Eu fiquei em quarto na prova de 800, e ele pegou, depois que eu fui, ganhei a medalha, tava com a medalha no peito, assim, ainda, e ele pegou a medalha, falou assim, você tá vendo essa medalha? Aí eu falei assim, tô. Ele falou assim, tira ela do pescoço, guarda ela na sua gaveta, esquece que você ganhou ela. E na hora eu falei assim, mas gente, eu acabei de ganhar a medalha, eu tava eufórica de ter ganho essa medalha com 13 anos. Aí, na época, assim, eu não entendi muito bem, mas hoje eu vejo que
ele queria que eu sempre tivesse foco, sabe? Esquecesse o que eu tinha feito, porque tinha muita coisa boa esquece pra aquela mim que ainda. logo na frente já tinha mais uma e tudo, né? Exatamente. Então, assim, ele foi um grande ensinador. Assim, Você já plantou alguma árvore, não? Você já escreveu um livro, já falou que quer ter filho, né? plantar uma árvore, é verdade. Que você já conquistou tudo que você tinha que conquistar na vida no aspecto profissional, né? Então, como todo mundo fala, já escreveu um livro, tem que plantar uma árvore também, né? Mas eu espero que essa medalha seja uma semente. Também. Uma semente... E continua crescendo as maratonas, a gente fica Sim, vendo aí muito mais gente de ponta, o Brasil está muito bem representado e é uma chance boa de medalha para 2020, né? Com certeza, acho que essa medalha foi só a primeira semente que caiu, que ela vai florescer para outros atletas, que essa medalha traga e abra mais portas para os atletas, né? E traga cada vez mais conquistas para o Brasil. Tá ok. Poliana Okimoto, muito obrigado pela sua participação, parabéns por tudo que você fez, né? E boa sorte nessa sequência de vida, né? Fora das piscinas, não fora do esporte, que você continua dentro do esporte, mas parabéns por tudo. Obrigada mesmo. Beijão, gente. Conversamos com a Poliana Okimoto, medalha nos Jogos Olímpicos de 2016, campeã mundial, medalhista mundial em águas abertas, maratonas aquáticas, uma das principais atletas do país na natação, nos esportes aquáticos, né? Falamos mais uma vez de esportes olímpicos aqui nos espaços do nosso querido Milton Neves. Tem o YouTube, tem o Facebook, em todos eles você vai acompanhar essa matéria muito legal com a nossa Poliana Okimoto. Até mais!